Olá, amigas, amigos, amigues. Estamos aqui com a nossa candidata Reginete Bispo, participando dessa linda atividade de campanha na tarde desse sábado. A carreata que está começando aqui pela Cidade Baixa, e nós estamos aqui participando com bandeiraços também. Reginete, bem-vinda a esse nosso encontro ao vivo. Fala um pouquinho para nós, como é que está vendo o clima, Reginete? Tu está circulando pela cidade, aqui pelo bairro também. Conta para nós enquanto eu vou mostrando as imagens. Olá para todos, todas. O clima aqui em Porto Alegre está muito positivo. Neste sábado, um sábado de primavera, nós ocupamos a Cidade Baixa com uma linda carreata, bandeiraços. Eu, coletivo Reginete Bispo, junto com Manuela Dávila e Rosseto, acreditamos que nós somos vitoriosos nessa caminhada, que no dia 15 de novembro nós vamos eleger Reginete Bispo e no dia 29 Manuela Dávila. É porque Porto Alegre precisa, a cidade de Porto Alegre precisa da presença das mulheres no executivo. A Manuela Dávila será a primeira mulher prefeita de Porto Alegre e precisa de mulheres, especialmente de mulheres negras, na Câmara de Vereadores, tá? Porque nós precisamos de uma cidade que cuide das pessoas, que cuide dos idosos, que cuide das crianças, que cuide das mulheres, especialmente, né? Nós precisamos de uma cidade, né, que cuide, que proteja a saúde das pessoas, que tem um SUS, né, que defenda o Sistema Único de Saúde, que respeite os trabalhadores da saúde, uma cidade que tenha escola de qualidade, escola de turno integral, para que todas as nossas crianças tenham oportunidades e os pais também possam trabalhar com tranquilidade. Nós precisamos de uma cidade com transporte público de qualidade e barato, né? Porque o transporte público de Porto Alegre, hoje, além de caro, é de péssima qualidade, né? Nós precisamos de uma cidade que cuide das pessoas, mas que cuide também do meio ambiente, né? Que cuide do saneamento. E hoje, esse sábado, a Cidade Baixa acolhe nós, acolhe Manuela Dávila, Reginete Bispo. Então, esse é o clima de Porto Alegre, né? Manuela Dávila prefeita, Reginete Bispo e o seu coletivo na Câmara Municipal. Agora, Reginete, eu queria te convidar para a gente fazer uma caminhada, ir andando pelas calçadas, para a gente mostrar também para as pessoas esse clima. Você tem feito esse tipo de caminhada, tem conversado com as pessoas pelas ruas, né? Conta um pouco para nós também, assim, o que tu tem sentido desse contato com as pessoas aqui na cidade, não só aqui pelo bairro Cidade Baixa, como nós estamos agora, mas também pelo centro, pelas comunidades, nas periferias. Conta um pouco qual é esse sentimento que você está vendo. Nós temos caminhado, visitado as comunidades, obviamente com todo o cuidado necessário em função do Covid-19, tá? Mas a gente vê um sentimento das pessoas que pedindo, volta PT, volta, queremos uma mulher na prefeitura, porque Porto Alegre realmente chegou no seu limite de abandono, né, de pouco caso, de violência contra a população e contra os trabalhadores do município, né? Então eu tenho sentido muito esse clima. As pessoas querendo saber, perguntando, querendo conhecer o que é um mandato coletivo, né? Aproveitando esse comentário que você está fazendo, explica para nós, os nossos ouvintes aqui, o que é o mandato coletivo. O mandato coletivo é uma alternativa que as mulheres negras construíram para superar, para enfrentar todas as barreiras que nos impedem de chegar nos espaços de decisão e poder, aqui no caso a Câmara Municipal de Vereadores. E o mandato coletivo é uma ideia generosa, né, de fazer política, onde o mandato não é de uma única pessoa, mas ele é compartilhado com várias pessoas que têm o mesmo projeto, as mesmas ideias, que estão pactuadas em torno de uma ideia de cidade, de uma ideia de fazer política. E o nosso coletivo, Vamos Juntas com Reginete Bispo, nós estamos pactuadas que nós queremos uma cidade mais humana, uma cidade com uma gestão mais horizontal, circular,
uma cidade mais acolhedora, uma cidade gerida, né, por mulheres, né, que a gente traga essa perspectiva das mulheres negras, dos povos que lutaram por justiça e liberdade, que foram historicamente excluídos desses espaços, né? Então, o mandato coletivo é uma alternativa que surge, né, já em 2016 no Brasil, com essa proposta, né, de pensar as políticas públicas coletivamente, né, de tomar decisões coletivamente, né. E o nosso mandato é composto por 5 mulheres, mas que junto conosco tem diversos coletivos, né, quilombolas, pessoas com deficiência, mulheres negras, mulheres feministas, enfim, ialorixás, né? Então, o debate do território, o debate das liberdades, especialmente da liberdade religiosa, o debate da acessibilidade, e em todos os sentidos, né? Na rua, no transporte público, na educação, nos espaços de cultura e lazer, a gente traz junto, né? Então, nós acreditamos que é no município, a casa da gente, é no município que a gente tem que começar fazendo a mudança para retomar um processo democrático no país, e isso começa aqui na cidade, né? Começa nas nossas cidades, porque chega de autoritarismo, de fascismo, de racismo, de machismo, né? E a nossa candidatura, junto com Manuela Dávila, estamos engajados e comprometidos com essa luta, com essa caminhada. A gente está aqui caminhando, não sei se os nossos e as nossas ouvintes conseguem perceber, mas a gente está ouvindo ao longe a carreata que está circulando pelo bairro. Então, a gente faz parte do grupo de pessoas que está caminhando pelo bairro, entregando material, se apresentando, né? E a Reginete está aqui nesse trabalho, nesse esforço com o coletivo dos companheiros. Eu queria, Reginete, até aproveitar dentro da nossa conversa aqui, enquanto a gente chega no outro ponto onde as pessoas estão localizadas, para te perguntar, quando a gente tem, quando a proposta do mandato, ela trabalha com uma cidade acolhedora, né? Você tem um trabalho já extenso nessa relação que trata com os imigrantes, né, o acolhimento, como é uma cidade, como deveria ser uma cidade acolhedora ao seu povo, tanto as pessoas, como tu já falaste, que vivem nessa cidade, como aquelas que chegam aqui em busca de apoio, amparo, oportunidades. Como é que uma vereadora, que é o que a gente pretende aqui no teu mandato, pode contribuir para transformar essa cidade num espaço mais acolhedor? Quando nós falamos que queremos uma cidade acolhedora, é uma cidade onde todos, todas e todos consigam viver com dignidade, com respeito, né? E é uma cidade, eu tenho trabalhado na última década com a população imigrante e refugiada, e são pessoas que vêm de diversas partes do mundo, né, buscando melhores condições de vida, fugindo de guerras e perseguições, e chego aqui na cidade de Porto Alegre, né? Nós não temos uma política pública, a cidade de Porto Alegre, que acolhe, né? E nesse momento de grande desemprego, de grande crise social, né? Nós vemos o poder público tratar essa população, principalmente quem trabalha na rua, comerciantes de rua, tratar essas pessoas como um problema da segurança pública e não como um problema social que precisa ser resolvido. E nós temos, sim, a proposta de Porto Alegre ser uma cidade cosmopolita, uma cidade que acolha as diferenças culturais, que acolha a população imigrante e refugiada, e que tenha uma política pública de acolhimento, né, dessa população, de orientação, né? Porque nós aprendemos muito com outras culturas, outros povos, e nós temos que tratar isso como um processo para nós interessante, que produz conhecimento, que produz cultura, inclusive movimenta a economia, né? Então nós temos esse compromisso.
com todos os povos, com todas as etnias, branco, preto, indígena, imigrante ou não, todos são cidadãos dessa cidade. E é assim que deve ser uma cidade acolhedora. Tem um aspecto que a gente também tem ouvido bastante nos contatos que você tem feito com a população, e já falamos aqui numa outra live, que é o tema do SUS, né? Um sistema público que atenda de maneira gratuita a população. E eu gostaria aqui só de te pedir para recolocar aqui a questão com o nosso público, porque eu acho que você falou uma coisa numa entrevista que você deu alguns dias atrás, bem importante, que é a importância desse sistema público para o atendimento de fato de quem precisa e que muitas vezes não tem acesso porque o sistema privado exige pagamento de atendimento à saúde. A saúde não deveria ser um tema ligado à questão econômica, né? Ela deveria ser uma política pública, né? Como é que o mandato entende isso e pode contribuir também com a cidade nessa valorização e recuperação do SUS, né, na cidade? A saúde, a Constituição brasileira diz que a saúde é pública e que ela deve ser implementada através do Sistema Único de Saúde, porque a saúde é um direito do cidadão, é um direito da cidadania. Ela não pode ser tratada como uma mercadoria, tá? Uma mercadoria que tu negocia para fortalecer a iniciativa privada, enfim, né? A saúde é um direito básico, é um direito fundamental. E nós vimos aqui em Porto Alegre, nos últimos anos, um prefeito alinhado com o governo federal, que congelou os recursos da saúde por 20 anos. Então, aqui, além do sistema estar padecendo com os poucos recursos, nós vimos o prefeito fechando unidades de saúde, de atenção primária, que é aquela que fica lá na comunidade, na periferia, que todos nós acessamos, né? Nós vimos o prefeito perseguindo e demitindo trabalhadores, como a gente está vendo agora com os profissionais da estratégia da saúde da família, né, com os profissionais do IMESF. Né? Então, nós vimos um descaso profundo com a saúde, sobretudo neste ano que nós, o mundo todo, Brasil e Porto Alegre, enfrentamos uma profunda crise sanitária com a pandemia do Covid. Então, nós temos o compromisso de reconstituir, de recompor a saúde aqui de Porto Alegre, as unidades de saúde, valorizar os trabalhadores, porque não existe política pública, não existe saúde pública sem trabalhadores, sem servidores. Por isso nós trabalhamos para que o sistema seja recuperado, sobretudo a estratégia de saúde da família, né? Porque é na estratégia da saúde da família que a gente implementa a saúde das mulheres, que é tão fundamental, a saúde dos idosos, das crianças, né? A saúde da população negra, das populações indígenas. São várias políticas específicas para atender públicos específicos que hoje estão desmanteladas, desestruturadas. E nós temos esse compromisso de recompor a saúde de Porto Alegre, assim como você sabe, Denise, que eu sou senadora suplente do senador Paulo Paim, e nós estamos trabalhando com muito afinco no Congresso Nacional para derrubar o teto de gastos, a PEC 95, que congelou por 20 anos recursos da saúde, da educação e da assistência social. Muito bem. A gente continua aqui do bairro Cidade Baixa, a gente está fazendo uma circulação com as pessoas que estão participando dessa atividade conosco aqui. O clima está realmente bem tranquilo, bem legal, as pessoas estão sendo muito acolhedoras. Acabamos de passar aqui, passou um carro reconhecendo a Reginete e abanando para ela, para nós aqui que estamos na esquina fazendo o nosso bandeiraço. E eu vou aproveitar aqui que tem uma companheira que está conosco aqui, vamos perguntar para ela o que você está achando da campanha, como é que você está vendo na rua? Eu estou achando bem forte, como eu até estava comentando com outro colega aqui, e temos grandes chances de ir para um segundo turno e sim ter a vitória. E eu confio muito, pois eu conheço a Reginete antes da candidatura, sempre confiei bastante nas palavras dela e em todos os projetos dela, e sou uma grande admiradora dela também. Muito legal, que bom, viu só, Reginete, que legal. Isso é bom porque a gente vai
encontrando pessoas que vão se agregando, né, pela trajetória, pela história. E tem um aspecto também que eu queria te aproveitar aqui, que a gente está na pausa do barulho e das buzinas que os carros passaram aqui, para te aproveitar um pouquinho mais e te perguntar. Nós temos dentro da candidatura, como você falou, uma candidatura coletiva, que ela trabalha com vários temas. Um outro tema que eu queria aproveitar aqui para aprofundar um pouquinho com os nossos ouvintes é o tema dos territórios, né? A gente tem uma co-candidata que será uma co-vereadora que tem na sua agenda o tema dos quilombos, e tu és uma referência também nesse processo de regularização fundiária dos quilombos aqui de Porto Alegre. Eu estava ouvindo ontem uma entrevista que vocês deram para o 247, até eu recomendo para quem pode recuperar no YouTube, e ela comentou que são 7 hoje reconhecidas e uma 8ª que ainda não aguarda. E teu papel, tu tiveste uma trajetória, um papel importante nesse processo. O que é essa regularização fundiária e qual é a importância dela para os territórios quilombolas e para o conceito mesmo de territorialidade? As comunidades quilombolas, assim como as comunidades de terreiro, as comunidades indígenas, elas são reconhecidas como comunidades tradicionais, né? E elas são territórios, né? O território quilombola, né? A gente utiliza o termo território no sentido antropológico da palavra, né? Ela é mais do que área física, mas é todo um processo de como a pessoa se coloca no mundo, da identidade que ela constrói e de todos os equipamentos, né? Materiais e simbólicos que ela constrói para garantir a sua existência, né? Então, aqui em Porto Alegre, nós temos reconhecido 7 comunidades quilombolas, uma em processo de reconhecimento e 2 comunidades tituladas, né? Todos são quilombos urbanos, né? E que merecem e precisam de uma política específica dirigida exatamente porque são comunidades tradicionais, né? E por ser uma comunidade tradicional, tem um modo de vida muito próprio que precisa ser preservado e respeitado, né? Então, nós temos esse compromisso com as comunidades quilombolas, assim como com as comunidades indígenas, com as comunidades de terreiro, né? Que são mais do que um modo de vida próprio, mas também são espaços de luta e resistência do povo negro e dos povos indígenas no Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa cidade, né? E também, assim, eu penso, as pessoas não estão agora me vendo aqui, mas eu sou uma mulher branca e estou apoiando a tua candidatura, porque eu entendo também que toda essa cultura e essa tradição que vem do povo negro, que foi negado pelo racismo estrutural, para que a gente entenda e reconheça como parte da nossa cultura, né? Ela é cultura, é parte daquilo que nos forja como brasileiros, né? A cultura dos afrodescendentes, e os quilombos têm nos quilombos um território cultural também que para todos nós importa preservar e reconhecer como importante. Inclusive tem um aspecto que eu acho bem interessante, que a Karina comentou, por exemplo, no quilombo de onde ela vem, que é o turismo ecológico, e uma forma de educar, inclusive, as crianças no processo de formação, na visitação, de recuperar essa história, né? Isso é algo que a gente pode considerar como uma política pública para o município, que a gente pode expandir de forma a valorizar também esse território como um espaço de aprendizagem. Sim, sim. As comunidades quilombolas o município, né, pode potencializar muito e ter políticas dirigidas no sentido de valorização, não só do ponto de vista de ter a saúde, educação, mas também de reconhecer a importância desses territórios no processo de formação da cidade, né? Então, nós temos, por exemplo, a Lei 10.639, que trata da educação étnico-racial no sistema de ensino público e privado, e esses locais, esses territórios, eles são importantes
para uma criança, para os professores aprenderem. Alô, Cris! É Manu! Esses territórios são importantes no processo de aprendizado dos alunos, da comunidade escolar, de ver como se constrói uma relação, como se constrói uma resistência a partir dos valores civilizatórios africanos. E a gente tem dito, Denise, que na Câmara de Vereadores nós vamos ajudar a Manuela a governar o município a partir desses valores civilizatórios africanos, né? A partir do acolhimento, da amorosidade, da afetividade, da circularidade, né? Da horizontalidade, ninguém está acima de ninguém, todos somos pessoas, seres humanos e que precisamos do tratamento, e somos pessoas e seres humanos, que isso a gente aprende com as comunidades indígenas e quilombolas, e que por ser humanos nós precisamos viver e conviver harmoniosamente com o meio ambiente, né? Com todos os seres que compõem esse meio ambiente, né? Com a fauna, com a flora, com outros seres humanos. Então, para nós não tem espaço, nós não podemos, para nós não toleramos o ódio, a raiva, o racismo, o machismo, a homofobia, né? Então, uma cidade acolhedora, uma cidade que se orienta a partir dos valores civilizatórios africanos, que se orienta a partir do quilombo e a partir do terreiro, ela é necessariamente acolhedora e amorosa com a sua população e com quem nos visita, com quem chega nesse território. Muito bem, a gente está aqui, vamos continuar a nossa caminhada e nós vamos nos despedindo aqui das nossas ouvintes, os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Eu, Ginete, vou te dar um tchau aqui, não sei se quiser dar um recadinho de tchau para o nosso público. Eu quero. Por favor. Sim, porque nós estamos trabalhando muito mesmo com a pandemia, estamos empolgadas, porque nós queremos uma Porto Alegre, né? Que volte a crescer, que volte a ter política pública para aqueles que mais precisam do Estado e do município, né? E por isso nós vamos, então, peço para quem nos ouve, dia 15 de novembro, votar 13477, vamos junto com Reginete Bispo, e votar 65, Manela, Dávila e Rosseto. Muito bem, obrigada, Reginete. Dou aqui o nosso tchau. Tchau, nós aqui nos cuidando. E um bom sábado para todas, todos, todes. Tchau, tchau.